QGenianos lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? Por aqui Diego Dias, professor de Linguagens do QG do Enem, e é um prazer receber você no nosso curso de revisão de 2019. Estarei à frente da parte de literatura, em que a gente vai ter 5 momentos, 5 encontros, para realmente tentar estruturar uma revisão maneira rumo ao seu sucesso. Aqui na parte de Linguagens 2, na parte de literatura, estaremos juntos falando de 5 top temas para o seu sucesso. Primeiro deles, na aula de hoje, a gente vai falar brevemente de uma introdução que esperar da prova de literatura e focar em um conceito que todo ano está presente na sua prova, que é o conceito de gêneros literários. Posteriormente, nos nossos 4 próximos encontros, falaremos de alguns movimentos da literatura, algumas escolas literárias que realmente são protagonistas nessa prova. Quero que você entenda que o nosso material é preparado com muito carinho, com muito amor, porque de fato o seu sonho passa a ser o meu sonho também. Então falta pouco para a sua prova, a gente já está na reta final para o Enem, mas você pode ter certeza que aqui no QG, aqui nesse curso de revisão que a gente preparou especialmente para você, você vai alcançar o seu objetivo. Esteja certo disso. Beleza? Vamos começar já preparando a sua cabeça para o entendimento global dessa prova do Enem. Olha o primeiro slide que eu montei para vocês. Eu estou dizendo aí a você um processo de repensar o conceito da filosofia da prova do Enem. E um primeiro passo é você entender que o Enem disponibiliza para você um edital. E esse edital contempla as habilidades e competências cobradas, exigidas em todas as áreas do conhecimento, inclusive em linguagens. Sugiro que você tenha esse manual ao seu lado até o dia da prova. E você vai começar a perceber, você vai começar a se familiarizar que as questões, os enunciados, os textos norte e, principalmente, as opções corretas de cada uma das questões dialogam diretamente com esse manual de habilidades e competências. Um segundo ponto, olha aí para o seu material, é justamente o que muitos alunos me chamam lá no Instagram, no próprio dia da prova, terminou a prova, domingão, me manda lá mensagem, pô Diego, amei a prova, estava maneira, temáticas sociais sendo abordadas, porém era texto pra caramba, a prova estava muito cansativa. Concordo com você. E eu recebo essas mensagens há 7 anos. Desde que quando eu comecei a trabalhar com pré-vestibular, todo ano é a mesma história. Se você já sabe que isso vai acontecer, como é que você se prepara? Tornando-se um leitor mais apurado. E tornar-se um leitor mais apurado para a prova do Enem não é pegar um clássico da literatura e começar a ler. É você perceber que a prova de linguagens dialoga com todo e qualquer tipo de texto. Então leia desde clássicos até histórias em quadrinho, textos jornalísticos. Saiba que essa pluralidade leitora vai te ajudar muito na hora das questões. E, por fim, você vai reparar que construímos um gráfico em que a gente observa a grande protagonista dessa prova, que é, de fato, a interpretação de texto. Então, não é uma prova de cunho completamente gramatical, nem apenas uma lembrança, né, das escolas literárias, e sim como que isso auxilia a construção textual, uma prova em que a língua serve como instrumento de comunicação. Então, de fato, a análise do texto, a interpretação da produção escrita é a grande protagonista dessa prova. Beleza? Meus amores, o objetivo dessa aula é a gente fazer uma revisão, lembrar os gêneros literários. Mas, para isso, a gente vai subir um degrauzinho de cada vez. E eu quero subir o primeiro patamar com você, lembrando do conceito de arte. Olha essa primeira imagem que aparece aí para vocês. Por muito tempo, a arte foi entendida somente como aquilo que era belo, harmonioso e equilibrado, como, por exemplo, essa escultura que lembra justamente a antiguidade clássica, algo vinculado à mitologia greco-latina. Então, o conceito de arte, por muito tempo, foi entendido como essa arte que só geraria expressões, emoções entendidas como positivas. Agora, olha essa segunda coletânea de imagens. Eu separei aí algumas imagens do Beco do Batman, em São Paulo, do Porto Maravilha, aqui do Rio de Janeiro, e de alguns quadros e obras da própria plasticidade, né, envolvendo as artes, que mostram que a arte não é somente aquilo que é belo e equilibrado, mas principalmente algo que desperta o inesperado, algo que revela um questionamento e um posicionamento social. Nem preciso te dizer que o Enem prefere essa pluralidade. Eu não tenho uma única visão, mas eu tenho uma múltipla visão dentro do conceito artístico. Então, olhando para essas imagens de novo, eu percebo que o objetivo da arte, pautado nesse lado do Enem, não é somente mostrar o belo, harmonioso e equilibrado, mas sim mostrar incômodo, sensações inesperadas e, principalmente, formular
questionamentos. Saliento essas três últimas imagens, né, uma obra de arte dadaísta, aquela arte um pouco ilógica em que a gente percebe um questionamento do próprio mundo. Um quadro, você conhece, chamado O Grito, mostrando uma sociedade aflita, desesperada, né? E principalmente esse último, chamado Os Retirantes, que é um quadro de um brasileiro, Cândido Portinari, que acaba enaltecendo as nossas mazelas sociais. A gente vai falar ainda bastante sobre isso, mas o segundo patamar a que quero chegar é que o conceito de literatura depende do conceito de arte. Olha o que vai aparecer aí no seu vídeo. A literatura sendo entendida como a arte das palavras. Por conseguinte, entende-se que a literatura ela não está só disponível a você para que, de fato, você entenda coisas belas, harmoniosas e equilibradas. Ler um livro, entender uma obra de literatura, seja ela um texto em prosa ou mesmo um poema, não é ter acesso somente a coisas bonitas e agradáveis. É você entender que por detrás da literatura há todo um questionamento, há todo um reflexo da própria sociedade em que vivemos, da própria cultura social. E é isso que a prova do Enem vai exigir de você. E, por fim, a gente chega nesse terceiro e mais importante pilar para a aula de hoje, que é justamente o entendimento de que o que é um gênero literário. Meus amores, pensa no seu guarda-roupa. Certamente você, dentro do seu armário, tem uma metodologia de organização, ou tenta ter uma metodologia de arrumação. Você tem uma gaveta, de repente, para roupas íntimas, uma prateleira para roupas mais sociais e por aí vai. Com a literatura é a mesma coisa. É típico da humanidade, é intrínseco à humanidade, essa tentativa de organizar, dar nome às coisas. E a literatura se preza por isso ao dividir os seus textos literários nesses possíveis gêneros. E é sobre isso que a gente vai comentar a partir de agora. Volta lá para o seu material. O primeiro gênero que a gente precisa lembrar é o que a gente chama de gênero épico. E aí eu já salientei para vocês 3 livros importantíssimos, 2 de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e um de Luís de Camões, Os Lusíadas. O que esses 3 livros têm em comum é o tom grandioso. Ser épico, pensa aí se eu digo para você que o meu final de semana foi épico, o meu resultado na redação do Enem de 2019 foi épico, foi grandioso, foi memorável. E a partir disso, esses escritores começam a enaltecer a história de povos, a história de heróis vinculadas a feitos heróicos. Dieguinho, como é que isso cai em prova? Geralmente aparece um texto com esses vocabulários típicos de um fato grandioso e heróico e pede para você observar esse teor épico típico desses tipos textuais. Beleza? Segue aí no seu slide que o segundo tipo de gênero, esse abordado demais pela sua prova, é o gênero narrativo. E o que é narrar uma história? É você contá-la, contar uma sequência de fatos, fazendo uso daqueles 5 elementos básicos. E eu posso te garantir que toda a questão do Enem que trabalha o gênero narrativo, certamente ela vai focar em um desses elementos para a construção da questão. E que 5 elementos são esses? Vamos lembrar? O primeiro deles é exatamente o enredo, que nada mais é do que a história propriamente dita, a sequência da ação narrativa. O segundo elemento são os personagens, ou seja, aqueles seres que vão vivenciar a história. O terceiro elemento necessário para todo e qualquer texto narrativo é o espaço, os ambientes, pelos quais esses personagens vão transitar. Para isso, eu preciso estabelecer o tempo, cronológico ou psicológico, que vai marcar a duração dessas ações. E, por fim, eu preciso de um narrador, justamente a instância narrativa que vai contar a história. Como já te disse, geralmente as questões vinculadas ao Enem, o foco dessas questões será a cobrança de um desses 5 elementos, não pedindo para você identificá-los, mas sim sabendo que a construção textual, a construção narrativa, depende de cada um desses elementos. E pensando nisso, a gente vai relembrar aqui 3 conceitos importantíssimos intrínsecos a esse conhecimento. E o primeiro deles, olha o que surge aí no seu material, é o conceito de verossimilhança. E para falar de verossimilhança, você já sabe, você já conhece a minha obra predileta da literatura mundial, que é Harry Potter. Sou apaixonado, e dentro dessa narrativa, a gente percebe que a escritora J.K. Rowling precisou criar um jogo fictício chamado quadribol. E ela cria o jogo de quadribol justamente para garantir a verossimilhança da obra, que é algo relacionado à própria
noção de realidade cometida dentro de uma obra. Pensa comigo que não faria o menor sentido justamente o próprio Harry Potter ou a Hermione saírem de uma aula de magia e na hora de educação física jogarem futebol. Ficaria ridículo, né? Não faria o menor sentido dentro da obra. Então a escritora precisou criar algo fictício para manter esse nexo com a própria realidade da obra. Uma outra dica para você lembrar de verossimilhança é você lembrar de uma obra típica do modernismo brasileiro, Vidas Secas. Essa obra se passa no Nordeste brasileiro, no interior do Nordeste, um ambiente infelizmente seco, negligenciado muitas vezes. E como é que esses personagens são dentro da obra? Exatamente assim. Então a verossimilhança, anota isso para você não esquecer. É o nexo de realidade, é a característica de realidade presente dentro de uma obra. No segundo bloco dessa aula, eu separei uma questão que fala de verossimilhança para a gente ver como é que isso é cobrado dentro da prova do Enem. Beleza? A segunda palavra importante dentro de gênero narrativo é justamente a catarse, que é um processo de identificação pessoal com alguma narrativa sendo vista. Esse ano, né, acabei de assistir no cinema o filme Rei Leão, e nesse momento eu tenho um processo catártico, né? Perdi meu pai muito cedo, infelizmente, e toda vez que assisto a esse filme, me vem esse sentimento de identificação profunda com o personagem. Quando existe essa identificação profunda entre leitor e a obra lida, o nome desse sentimento é a própria catarse, uma espécie de purificação, uma espécie de identificação pessoal sua com um personagem ou com um enredo narrativo. E, por fim, uma palavrinha que você não pode jamais esquecer é a palavra clímax. É o entendimento de que todo texto narrativo se assemelha à subida de uma montanha. E quando você chega no pico dessa montanha, o elemento mais alto, o elemento principal, aquele que te deixa mais tenso, esse momento narrativo é o chamado de clímax. Convém mencionar que logo depois do clímax, a ação começa a ter um desfecho, começa a ter um novo equilíbrio dentro da obra. Então não esqueça disso, clímax é o momento mais importante, é o momento talvez mais angustiante de uma narrativa, justamente por ser o momento ápice. Beleza? Então, olha aí para o seu material, aí a gente tem uma revisãozinha do segundo gênero, que é justamente o narrativo. Terceiro gênero que a gente precisa lembrar hoje é justamente o gênero lírico. E para lembrar de gênero lírico, você pode lembrar de um instrumento musical de cordas, que é a própria lira. Ou seja, dentro desse gênero, a gente tem composições poéticas sendo enaltecidas por serem vinculadas à musicalidade. Então, olha aí para o seu material. Esse gênero lírico, ele vai prezar pela musicalidade, pelo ritmo, pela rima e principalmente pela exploração de palavras no seu sentido conotativo. O que significa isso? Palavras que são utilizadas não no seu sentido real, não no seu sentido dicionarizado, mas sim de uma forma mais poética e sim de uma forma pouco convencional, mostrando a criatividade e o próprio uso da conotação de uma linguagem figurada. E por fim, a gente percebe que toda poesia ela vai voltar naquele conceito artístico. Uma poesia pode ser vinculada à ideia de beleza, né, como por exemplo na época do parnasianismo, né, lá da França ou até mesmo aqui no Brasil, em que a gente tinha um espelho de beleza formal sendo enaltecido por um poema, ou mesmo quando a gente olha para os poemas contemporâneos e modernos, em que a gente percebe justamente no modernismo brasileiro uma tentativa de fazer uma crítica por meio da própria poesia. Um termo que você não pode também deixar de revisar aqui comigo é justamente o conceito de soneto, que é aquela produção fixa em que a gente observa uma primeira estrofe com 4 versos, a segunda com 4, a terceira com 3 e a última com mais 3. É a famosa composição 4-4-3-3. Em outros termos, mais elegantes, 2 quartetos iniciais e 2 tercetos finais. Então tá aí a sua revisão de gênero lírico. Um gênero, como você vê, pautado pela musicalidade, ritmo, rima, explora, né, os sentidos conotativos da linguagem, pode estar associado a uma beleza formal ou a uma intenção crítica, e dentro desse gênero, não esquece dessa forma fixa soneto, que geralmente é abordada em prova também. E, por fim, para a gente finalizar esse primeiro bloco, a gente está diante do gênero dramático. E gênero dramático todo mundo já teve acesso alguma vez. Quem é que nunca foi a uma peça de teatro quando pequeno, ou mesmo enquanto vestibulando, né, para tentar relaxar aí as tensões pré-prova? É importante mencionar, olha aí no seu material,
que a própria palavra dramático, ela vem de um termo dram, que no grego significa agir. Então a gente percebe que esse gênero dramático, ele se pauta pela ação dos personagens. Então eu não observo, por exemplo, um narrador. A instância da enunciação é justamente a ação, é a fala, é o diálogo entre esses personagens. Vamos fechar isso aí. Além de perceber, né, esse elemento de ação sendo vinculado ao gênero dramático, percebendo-se, portanto, de acordo com a ausência de narrador, a valorização desses personagens em tom de diálogo, um elemento importantíssimo são as rubricas. Você vai perceber no seu material que eu separei para vocês em questões que esse elemento vai ser cobrado. Uma rubrica é uma indicação para o ator ou mesmo para o dramaturgo de como que ele deve perceber a ação dos personagens, como que aqueles personagens devem entrar num cenário. Quando estava lendo Romeu e Julieta, por exemplo, havia uma cena em que Julieta, entre parênteses, entra no cenário pelo lado direito. Isso é uma rubrica, uma indicação de como a personagem, né, como que a atriz que estaria interpretando a Julieta entraria nesse cenário e justamente indica aí a sua interpretação ou a sua própria manifestação cênica. Beleza? E por fim, claro, a gente tem que falar de um espaço cênico, que nada mais é do que o cenário propriamente dito, para que esses personagens possam transitar dentro de um tablado ou dentro de um próprio teatro. Beleza? Como escritor do texto dramático, cabe salientar aqui a participação, a contribuição do Ariano Suassuna, né, que escreveu diversos autos, esses textos teatrais de cunho religioso, de tom moralizante, para enaltecer uma crítica dentro da literatura nacional. Então, quegenianos, esse primeiro momento é esse de relembrar a função da literatura, a função das artes e principalmente essa divisão dos 4 gêneros literários: épico, heróico e grandioso; narrativo, conta-se uma história; o próprio gênero lírico, uma musicalidade perante a poesia; e, por fim, o dramático, mostrando os textos teatrais baseados na ação dos personagens. Estamos aqui no nosso segundo momento desse primeiro bloco de revisão, em que a gente começou a falar sobre o que esperar da prova de linguagens do Enem de 2019 e salientamos 2 conceitos inerentes, né, a esse conteúdo de gêneros literários. Falamos do conceito de arte, falamos do conceito de literatura e entendemos que a literatura não está somente ao serviço daquilo que é belo, harmonioso e equilibrado, mas sim estaria disposta também a refletir sobre a própria sociedade em que vivemos. E é esse o foco, é esse o objetivo da nossa consciência para fazer uma boa prova do Enem. E a partir desses 2 pilares, chegamos num conceito de gênero literário, que você viu comigo no bloco passado, na aula passada, que nada mais é do que uma tentativa de organizar a literatura dentro das suas concepções, dentro das suas divisões, em 4 palavrinhas mágicas. Gênero épico, que a gente entendeu que é aquele processo de contribuição de dados heróicos, de dados grandiosos para dentro de um texto. Logo depois, revisamos o gênero narrativo, que é você contar uma história, narrar um enredo por meio daqueles 5 personagens, lembrando a você daquelas 3 palavrinhas mágicas: verossimilhança, catarse e clímax, que a gente difundiu no primeiro bloco. Depois, lembramos o gênero lírico, poemas, poesias falando sobre inspirações com linguagem figurada e principalmente valorizando ou a beleza plástica de um poema ou mesmo as críticas sociais ali dentro. Palavrinha mágica, soneto, aquela composição fixa que geralmente é abordada na prova do Enem. E fechamos a nosso primeiro encontro falando sobre o gênero dramático, que engloba os textos teatrais em que há uma ausência de narrador e a instância da enunciação é justamente a fala, o diálogo entre os personagens. E um elemento de composição importante, palavra mágica, rubrica, aquela indicação de como os personagens devem agir ou interpretar, se movimentar por dentro de um espaço cênico. Beleza? O nosso objetivo agora, eu fiz uma seleção de 4 questõezinhas que a gente vai ver como que isso é abordado para o Enem e quais são as próximas tendências, o que a gente aqui do QG acredita que seja tendência para a prova desse ano. Então, mais uma vez, fiz uma seleção de 4 questões para a gente trabalhar aqui e você tem uma listinha à sua espera de mais 10 que eu separei especialmente para você realmente arrasar, destruir e manda muito bem. Pega esse conteúdo que a gente revisou e joga na prática. Não assista só a esse vídeo, pratique, faça essa lista que eu preparei com carinho para você ver que de fato você entendeu tudo aquilo que a gente revisou nesse primeiro momento. Show de bola? Então vamos comigo ver a primeira questão da minha escritora predileta de literatura nacional, Clarice Lispector. Escritora sensacional, mostrando a representatividade da mulher dentro da literatura, escrevendo um livro que talvez seja o meu favorito, A Hora da Estrela. Vejamos aí
como que essa questão foi elaborada, foi cobrada pela banca. Vamos lá. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já vi os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí, aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É a visão da iminência de... De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na mesma hora em que sou lido. Só não inicio pelo fim porque justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Para tudo. Isso é um tiro da Clarice Lispector, que dentro de uma obra narrativa, dentro de um texto narrativo, ela começa a fazer um devaneio, ela começa a fazer uma reflexão sobre o próprio ato da escrita. Um primeiro momento para você entender essa questão é associá-la justamente a esse gênero, literário, que é justamente o gênero narrativo. Essa tentativa de mostrar que a partir de se contar uma história, você consegue refletir sobre o ato discursivo da própria escrita. Meus amores, voltando aí para o seu material, a gente vai convencionar a partir de agora que o que você sempre chamou na sua vida de enunciado, claramente você chama, né, o comando de uma questão de enunciado, a gente vai mudar isso na sua cabeça e eu queria plantar uma sementinha dizendo que esse enunciado para a prova do Enem a gente vai chamar de texto norte. O que é um norteador? É aquilo que vai te direcionar para a resposta correta. Guarda isso no seu coração. O enunciado para a prova do Enem não é simplesmente um enunciado, mas é um texto norte, é um norteador, é uma lanterna, um farol que vai tentar te direcionar para a opção correta. Vamos entender então esse texto norte? Olha o que ele diz. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador. Galera, só nesse pequeno trecho aí, nesse norteador, a gente já vê que a banca enaltece 2 palavras. Volta lá para eu te mostrar quais são. Primeiro, ela fala de uma voz narrativa e de um narrador, já inserindo a você a ideia de que a gente está diante de um texto narrativo, uma história está sendo contada. Mas voltando ao enunciado, ao texto norte, a gente percebe que a palavra peculiar ela é mencionada 2 vezes, mostrando que essa escritora é uma escritora original. E por essa razão, ela não vai fazer um texto narrativo qualquer, ela vai transcender a própria tradição narrativa. Ela vai falar de um ingrediente a mais, que é esse que a gente precisa descobrir qual é. Vejamos então as opções. Letra A. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. Letra B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Letra C. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Letra D. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. E letra E. Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. Amores da minha vida, acabamos de perceber que no texto norte, lá no seu enunciado, há uma evidência da palavra peculiaridade, originalidade. A Clarice se difere de outros escritores por alguma razão. E essa razão qual é? Quando estávamos lendo o texto, percebemos que nesse momento inicial da própria obra A Hora da Estrela, a escritora convenciona a refletir sobre o ato da escrita. Olha lá em que momento isso acontece. Olha para o segundo parágrafo. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas. A gente percebe que ela tece reflexões sobre as questões existenciais, sobre as próprias questões de como essa narradora, como essa personagem estivesse em crise.
E num segundo momento, no último parágrafo, ela diz o seguinte: como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual, ou seja, há uma reflexão sobre a própria construção do discurso. E é por essa razão que a gente é direcionado a entender que o gabarito seria qual? Sem sombra de dúvida, a letra C. Vejamos que esse gabarito, ele dialoga exatamente com o texto e com o norteador. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais. Isso acontece no segundo parágrafo. E sobre a construção do texto, a construção do discurso, que é o que acontece no terceiro e último parágrafo. Percebeu, quegeniano, que a opção correta, ela não só dialogou com o texto, mas principalmente com o enunciado, que eu já te dei o bizu, já te mandei a dica, a gente vai convencionar chamar também de texto norte. Esse farol, essa lanterna que vai nos guiar para a opção correta. Beleza? Vamos para a questão de número 2? Questão de número 2 diz o seguinte. Vamos lá. Texto do maravilhoso Carlos Drummond de Andrade, outro escritor modernista brasileiro. Vamos a ele. Quando Bauer, o de pés ligeiros, se apoderou da cobiçada esfera, logo o suspeitoso Naranjo lhe partiu o encalço, mas já Brandãozinho, semelhante à chama, lhe cortou a avançada. A tarde de olhos radiosos se fez mais clara para contemplar aquele combate, enquanto os agudos gritos e imprecações em redor animavam os contenedores. A uma investida de Cárdenas, o de fera catadura, o couro inquieto quase foi depositar no arco de Castilho, com torva face o repeliu. Eis que Djalma, de aladas plantas, rompe entre os adversários atônitos e conduz sua presa até o solerte Julinho, que a transfere ao valoroso Didi, e este, por sua vez, a comunica ao belicoso Pinga. Assim gostaria eu de ouvir a descrição do jogo entre brasileiros e mexicanos, e a de todos os jogos, à maneira de Homero. Mas o estilo atual é outro e o sentimento dramático se orna de termos técnicos. Vamos traduzir essa linguagem do Carlos Drummond para a sua realidade. A gente percebe que, num primeiro momento, o Carlos Drummond de Andrade, na verdade, em sua posição de narrador, ele está narrando um jogo de futebol. Só que ele não está narrando de uma maneira qualquer. Ele está enaltecendo cada passe, ele está enaltecendo cada jogador, ele está colocando esse jogador na figura de um herói. E é exatamente isso que ele comenta no final do texto. Queria eu narrar dessa forma, queria eu narrar à maneira de Homero. A gente viu no nosso primeiro bloco da aula de hoje que narrar a maneira de Homero nada mais é do que falar em tom grandioso. Homero é o escritor daqueles dois clássicos, Ilíada e Odisseia, que a gente acabou de ver. E é nessa conjuntura que a gente percebe que narrar a maneira de Homero é narrar de forma heróica, é narrar de forma grandiosa. Olha como é que isso aconteceu no texto. Ele diz aí que um cara era semelhante a uma chama, né? E a própria adjetivação que ele utiliza dentro do texto mostra que ele associa esses jogadores a, de fato, heróis. A questão é bem direta e bem simples. Ela diz o seguinte: ao narrar o jogo entre brasileiros e mexicanos à maneira de Homero, o autor adota o estilo. Letra A, épico, letra B, lírico, letra C, satírico, letra D, técnico ou letra E, teatral. Amores da minha vida. Homero, escritor de Ilíada e Odisseia, classificadas dentro da literatura como sendo textos do gênero épico, grandioso e heróico. Por essa razão, nosso gabarito também é letra A. Narrar a maneira de Homero é narrar um texto de maneira épica. Show de bola? Vamos, portanto, à nossa terceira questão da aula de hoje. A terceira questão diz o seguinte: naquela manhã de céu limpo e ar leve, devido à chuva torrencial da noite anterior, saí a caminhar com o sol ainda escondido para tomar tenência dos primeiros movimentos da vida na roça. Não demorou nem um tiquinho e o cheiro intenso do café, passado por Dona Linda, me invadiu as narinas e fez a fome se acordar daquela rema letárgica derivada da longa noite de sono. Levei as mãos até a água que corria pela bica feita de bambu e o contato gelado foi de arrepiar. Mas foi em frente e levei as mãos em concha até o rosto. Com o impacto, recuei e me faltou o fôlego por alguns instantes, mas o despertar foi imediato. Já aceso, entrei na cozinha na buscação de derrubar a fome e me acercar do aconchego do calor do fogão a lenha.
Foi quando dei reparo da figura esguia discreta de uma senhora, acompanhada de um garoto aparentando uns 5 anos de idade, já aboletada na ponta da mesa, em proseio íntimo com a dona da casa. Depois de um vigoroso bom dia, de um vaporoso aperto de mãos nas apresentações de praxe, fiquei sabendo que Dona Flor de Maio levava o filho Adão para tratamento de feridas que pipocavam seu corpo, provocando pequenas pústulas de bordas avermelhadas. Meus amores, percebemos aqui que a gente está contando uma história, a gente está tendo acesso a um narrador que conta um fato narrativo, que conta um enredo. Por essa razão, mais uma vez, estamos diante do texto narrativo, aquele mais evidenciado pela banca do Enem. Galera, quando vocês contam alguma coisa, digamos que você tem uma fofoca, né, para contar para algum amigo, aconteceu alguma parada e você precisa contar isso para alguém. Quando você só conta a fofoca em si, a pessoa pode ficar em dúvida, ela pode, pô, será que isso aconteceu mesmo? Agora, quando você conta ou ouve uma fofoca nos mínimos detalhes, nas minúcias, certamente isso faz com que você acredite mais nessa história, né? Quando o Gabi me fala alguma coisa, professora de vocês, né, da parte de português, quando ela me conta alguma coisa, ela fala, pô, Gabi, isso aí é caô, né? Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, isso aí é mentira, não procede. Mas quando ela começa a me contar a história, permeada de detalhes, eu falo, então pode ser que tenha acontecido mesmo. O que eu quero dizer com isso? Nessa narrativa, não existe somente uma cena qualquer sendo descrita. Existe uma cena com uma descrição detalhada, minuciosamente feita. Isso mostra que eu consigo acreditar mais nessa história. O rei dos detalhes da literatura nacional é justamente Machado de Assis. Ele faz exatamente isso para que você acredite nessa história, para que você veja que essa história faz total sentido. Vamos ver como é que isso foi abordado no texto norte, no enunciado? Olha lá. A variedade linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Por isso, a escolha de determinadas palavras e expressões usadas no texto está a serviço da: letra A, localização dos eventos de fala no tempo ficcional. Letra B, composição da verossimilhança do ambiente retratado. Letra C, restrição do papel do narrador à observação de cenas relatadas. Letra D, construção mística das personagens femininas pelo autor do texto. Ou letra E, caracterização das preferências linguísticas da personagem masculina. Galera, a gente percebe aí um narrador personagem, né, em tom memorialista, ou seja, uma narrativa fruto de uma memória. E é esse personagem, esse narrador personagem, que está procurando recriar com clareza, em detalhes minuciosos, o cenário pelo qual passou num tempo passado. Com isso, galera, o que ele está garantindo para essa narrativa é aquela noção de verossimilhança, é mostrar um nexo com a realidade, é mostrar que ele conhece exatamente cada um dos detalhes nessa narrativa para fazer com que você, leitor, acredite nessa obra. Por essa razão, a gente só pode entender essa variedade linguística, né, esses termos próprios, né, de uma linguagem mais simples, de uma linguagem mais interioriana, justamente como gabarito de letra B. Isso aí, toda essa configuração narrativa é adequada para se garantir a verossimilhança do texto, essa relação de um entendimento com o nexo com a noção de verdade, de realidade de uma obra. Beleza? Maravilha. Vamos partir, então, para a nossa quarta e última questão. Vejamos qual é. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego dram, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é contemplado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica caracterizada, primeiro, pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens cadeadas à unidade de efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Terceiro, pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais e espirituais em que se situa a ação. E quarto, pelo tema, ou seja, a ideia de que o autor, dramaturgo, deseja expor, ou sua interpretação real, por meio da representação. Texto do ilustre Afrânio Coutinho. Amores da minha vida, Afrânio Coutinho
ele sempre está presente na sua prova porque ele é um dos maiores críticos literários da história desse país. Então ele versa sobre determinados gêneros, ele versa sobre diversas escolas literárias com uma postura crítica. E nesse intuito, nesse texto em especial, ele apenas aclara para você a composição do gênero justamente literário, que é o gênero dramático, compondo, portanto, seus textos teatrais. Maravilha? Vejamos então a questão para a gente terminar. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que: letra A. A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Amores, ordem individual. Deixa eu te dar um bizu. Toda vez que uma opção do Enem na prova de linguagens, pode ser em linguagem artística, pode ser em linguagem esportiva, falar de um espírito individual, um caráter individualista, já desconfia disso. O que a gente percebe dentro das linguagens é uma participação colaborativa, é um intuito de participação social e popular. Até mesmo em monólogos, peças teatrais em que a gente só tem um artista dentro do palco, a gente sabe que aquilo não foi feito somente por ele. Houve toda uma preparação de um diretor, do pessoal da técnica, da própria interação com o público. Então, nessa letra A, associar o espetáculo teatral a um fenômeno individual é completamente equivocado. Letra B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente. Galera, não precisamos nem continuar. Essa ideia de autonomia e independência, ela se assemelha muito a essa ordem individual que a gente já criticou na letra A. Letra C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Opçãozinha que não tem nenhum erro. A gente sabe que o texto teatral ele tem um formato específico. Lembra lá da rubrica, lembra do diálogo entre os atores. Show de bola. Agora, o conteúdo desse texto, ele pode ser oriundo de qualquer outro tipo textual, de qualquer outro gênero discursivo. Certamente você já foi ao teatro para rir, você já foi ao teatro para ter uma consciência ambiental, você já assistiu a um musical. Ou seja, o conteúdo ele é plural, ele pode vir de qualquer gênero discursivo. O formato que ganha características específicas. Mas essa letra C está falando do conteúdo. Aquilo que pode ser observado dentro de um teatro pode ser oriundo de qualquer um desses gêneros discursivos. Então, essa letra C, eu não vou ser precipitado em marcar como a correta, mas eu já observo aqui que ela não tem nenhum defeito. Letra D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral. Já vamos parar por aí. Como que dentro, né, eu não tenho um narrador no teatro, eu tenho atores que acabam encenando essa peça. Como é que eu vou marcar essa opção dizendo que o corpo desse cara, a expressão corporal desse cara, não tem importância? Opção furada que a gente já descarta. E a letra E diz que a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção. Olha aí no seu material novamente. Essa palavra independem, de novo, ela vai na direção da letra A, em falar de uma ordem individual. Então, é próprio aí a gente criticar também essa letra E, a observar uma analogia incorreta dentro da concepção do espetáculo teatral. Feito isso, o nosso gabarito só pode ser a letra C. Beleza? Meus amores, espero que vocês tenham curtido. Deu para a gente fazer, né, englobar legal todos esses gêneros. Não esqueça de que tem uma listinha à sua espera. Eu montei uma listinha com 10 exercícios para você continuar essa revisão dos gêneros textuais, focando nesses 4: épico, narrativo, dramático e também o lírico. Eu vou ficando por aqui, mas já já eu te espero na nossa aula de número 2, em que a gente vai começar a revisitar e revisar os principais movimentos literários aqui no Brasil e no mundo, para a gente ter aí o seu sucesso para a prova do Enem. Beleza? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.